Olá, olá! Vamos entrar para mais uma live de quinta-feira. Eu estava com saudade, semana passada não tivemos live, então estava com saudade já. Olá, Diogo, Rafael, eba, todo mundo entrando, que legal! Verena, que bom que você está aqui, seja muito bem-vinda. Vamos começar mais uma live aqui. Vamos somente aguardar aqui o nosso convidado conectar, mas a gente aproveita e vai falando que a gente vai continuar aqui fazendo nossas lives de quinta-feira. Quando a gente faz em dupla, eu acho sempre muito, muito legal, porque a gente está sempre, fica mais ativo, está sempre trazendo um assunto interessante, sempre algum assunto voltado para o empreendedorismo, sempre tendo alguma coisa a ver. Então é muito, muito legal. Eu gosto muito dessas lives, que eu acho que, além da gente conseguir trazer uma informação para todo mundo. Olha, nosso convidado aí de hoje, Luciano, seja muito bem-vindo. Que bom ter você aqui. Prazer, meu. Obrigado pelo convite. Ah, que bom! Olha, que honra ter você aqui com a gente nessa live. Estava falando aqui que eu já estava com saudade, que semana passada eu não consegui fazer a live, não consegui marcar. Eu fiquei uma semana sem fazer. A gente sente falta das suas lives, que eu estou sempre acompanhando. Pois é, eu também sinto falta, porque a gente já tem aquele ritmo, né? Que toda quinta-feira faz a live, então já fica um ritmo. Eu mesma sinto falta, é muito bom, muito bom. Hoje eu estou fazendo de casa, um lugar diferente, o cenário está um pouquinho diferente das outras, que normalmente eu faço lá no escritório, hoje estou fazendo aqui. Mas vamos que vamos, vai ser muito boa essa live hoje. Hoje a gente vai estar conversando aqui com o Luciano sobre liderança e empreendedorismo. Então vamos deixar primeiro o Luciano, que o perfil dele é esse, o Neurolíder. Deixa ele se apresentar primeiro aqui um pouco, enquanto as pessoas vão entrando. E não se preocupe, que essa live vai ficar gravada. Então, quem entrar depois, quem cair a conexão, não conseguir assistir a live inteira, não tem problema, que a live vai estar gravada. Então, é só depois pegar de novo o link e assistir, que vai estar no IGTV. Vamos lá, Luciano, pode se apresentar aqui para a gente. Legal, Márcia. De novo, eu agradeço pelo convite, eu agradeço pelo espaço, estar aqui discutindo esse assunto tão amplo e tão rico, né, que é liderança e empreendedorismo. Bom, deixa eu me apresentar. Meu nome é Luciano de Souza, eu sou criador do perfil Neurolíder, sou especialista em gestão e liderança, também sou practitioner em programação neurolinguística, tenho certificado em neuroliderança, neuroeconomia, MBA em gestão de projeto, gestão de construção, né, que é a minha formação em engenharia, minha formação original, minha graduação em engenharia. E tenho 24 anos já trabalhando e atuando como líder. Eu tenho 24 anos de atuação no mundo corporativo como líder. E alguns meses aí estou enveredando por essa rotina maravilhosa, que é compartilhar conteúdo, que é começar a interagir com quem curte nessa vibe de liderança. Exatamente, é isso mesmo. Para quem está Neurolíder. Quem está entrando aqui não sabe, o Luciano, a gente, na verdade, já se conhece há muitos anos. A gente trabalhou junto na mesma empresa, ele trabalhou com meu marido há muitos anos. Então, ele é um amigo nosso aqui, bastante próximo. Então, há muitos anos, por isso que eu convidei ele para vir aqui, porque ele realmente trabalha com esse item específico de liderança e está sempre se atualizando, vendo as melhores práticas que tem para ser um líder cada vez melhor. E ele está sempre procurando melhorar o tempo todo. Por isso que ele está aqui conversando sobre isso. Legal, isso aí. É isso aí. Então vamos começar aqui, porque é impressionante como essas lives, o tempo passa rápido, e todo mundo diz que quando a live demora mais de uma hora, começa a dar instabilidade. Então por isso que eu falo que o limite é sempre de uma hora. Vamos lá. Porque afinal, que a live, olha, é impressionante, passa rapidíssimo. Então vamos começar, Luciano. O que você entende que é importante em termos de liderança com o empreendedorismo? O que você entende desse link? Porque às vezes as pessoas falam assim, o que tem a ver liderança com empreendedorismo? Liderança é a pessoa que trabalha numa empresa.
Mas explica um pouquinho mais para a gente essa sua visão que é perfeita da liderança e o empreendedor. Bom, vamos dar um passo atrás, a pergunta está excelente, para contextualizar, para conceitualizar empreendedorismo. Então, o que é empreender, Márcia? Empreender é quando você realiza algo. Empreender é você realizar algo. Se você olhar no dicionário, ainda fala de realizar uma tarefa difícil. Empreender você é uma ação, é um movimento. É você sair de um lugar e ir para o outro. E esse outro lugar, seja o ponto A para o ponto B, o que se entende? Que lá no ponto B tem um resultado, tem algo que você quer atingir. Tá? Isso é empreender. O que o líder faz? Basicamente, o líder faz a mesma coisa. Ele leva uma pessoa, ou um grupo, ou um negócio de um lado, de um ponto, para o outro. E esse outro lado, né? Quando você coloca ponto A e ponto B, e seja o empreendedor ou seja o líder de um lado para o outro, ele precisa ver onde ele está, para onde ele quer ir, que resultado ele quer atingir, que objetivo que ele quer, quais são os recursos que ele precisa, quem são as pessoas que ele precisa mobilizar e entrar em ação. Então, quando você começa a contextualizar empreendedorismo, empreendedor e líder, a linha é muito tênue, porque quando você começa a perceber as características, as qualidades, os conhecimentos, as habilidades, os desafios, as dificuldades, os obstáculos, eles acabam sendo similares ou quase os mesmos. Tanto que hoje alguns atores usam muito, né, o conceito de líder empreendedor. Então, você que é do ramo aí já deve ter ouvido muito esse conceito do líder empreendedor, que é uma linha muito tênue que divide as características e as qualidades de um líder e de um empreendedor. Exatamente. É por isso que muitas vezes eu estou sempre falando que às vezes o empreender, você se desenvolver em empreender, não quer dizer que você tenha que ter um negócio específico. Você empreende dentro da empresa que você trabalha. Perfeito. Exatamente. Essa é exatamente a visão. Porque você, aquela pessoa que tem essa visão de empreendimento, que você vai empreender dentro da empresa que trabalha, é aquela pessoa que normalmente tem destaque. Exato, até porque você pode enxergar o empreender também, o empreendedor, como aquela pessoa que identifica um problema, enxerga um problema, constrói uma oportunidade, dá uma solução e, de novo, entra em ação. Né? Inova, dá uma solução diferente. Então, como você falou, dentro de uma organização, ou na vida pessoal, ou em qualquer outra situação, o empreender e o liderar está dentro do mesmo balaio, né? Está dentro do mesmo cesto. É verdade, é verdade. Tá sempre, realmente sempre junto. Porque, na verdade, você é o líder, no caso, se ele está liderando, quando você realmente empreende, abre uma empresa, você tem um negócio, você está liderando o seu negócio. E as coisas, como é que vão funcionar se você não tiver ações e visão de um líder? Exato. Né? E aí você pode ver, como você comentou, o empreender pode ser empreender dentro de um negócio, né, de uma empresa, ou numa empresa, um negócio digital, uma empresa física, não importa. Pode ser um projeto. Você pode empreender um projeto. Ou pode ser um empreendimento, como você colocou muito bem, você está dentro de uma empresa, identifica uma situação e você empreende para chegar num resultado ou numa solução daquele problema. Ou pode ser na vida. Né? Você quer empreender uma nova formação, quero mudar de ramo, quero mudar de carreira, eu quero me desenvolver em algum novo conhecimento. Tudo, se você olhar no cerne da palavra, tudo é um empreendimento. É verdade, exatamente. Tudo é empreender. Então, por isso que eu falo que empreender é uma área muito rica e que a gente tem que estar sempre se atualizando, estar sempre vendo as melhores práticas do empreender, porque ela é aplicável em qualquer área da nossa vida. Na verdade, qualquer ação que a gente faça. Então, para você, assim, como você entende que o empreendedor é um perfil do empreendedor? Eu estou sempre falando sobre o perfil do empreendedor, né? Então, você já tem desenhado esse perfil. Então, na sua visão de liderança, como é que é esse empreendedor? Qual a capacidade que ele tem, que ele precisa ter, como é que ele deve trabalhar? Bom, como eu comentei, primeiro que você, todo o contexto, né, de um líder, de um empreendedor, vou começar a usar um conceito só que é o líder empreendedor, ele está num contexto onde existem pessoas. Tem processos, mas obrigatoriamente vão ter pessoas, né? Diz o Vicente Falcone, né, que é o papa da gestão no Brasil, que 70% do resultado é gente.
Tá? É o papa do processo, o papa da gestão da qualidade, e fala 70% do resultado é gente. Então, quando você vai empreender, o que você precisa ter? Primeiro, é o autoconhecimento. Eu acredito que o primeiro passo de um líder empreendedor, tá, em qualquer área que ele queira empreender, é o autoconhecimento, é se conhecer. Conhecer suas competências, as suas limitações, aquilo que você precisa desenvolver, aquilo que você tem de forte, que você vai potencializar, aquilo que você tem de gap, de habilidade, de competência, que é onde eu fiz aquele comentário agora há pouco, que é onde você vai mobilizar pessoas ou ferramentas ou quem pode te contribuir para poder suprir aquele gap que você tenha de conhecimento ou de habilidade, porque a gente não é perfeito, ninguém é perfeito. Então, quando você tem essa competência, essa capacidade de se autoconhecer, saber onde você vai empreender, conhecer onde você está, saber para onde vai, tá? Para onde você quer ir, qual é o resultado que você quer atingir, o objetivo que você quer, tá? E você conhece os passos e conhece os recursos, as ferramentas, e automaticamente, quando você se autoconhece, quando você tem o autoconhecimento, você deu um passo importantíssimo para você saber que recursos que você precisa mobilizar, qual energia que você vai investir, o quanto você está preparado, né? O quanto você está preparado para ir, porque muitas vezes é muito comum alguém perguntar, pô, mas qual é o melhor momento? Qual é a melhor hora de começar? Você precisa saber que isso vai muito do que você tem, do que você consegue, do qual é o seu nível de energia, qual é o nível de energia, a quantidade de energia que você tem que investir, quais são os recursos que você tem à sua disposição e quanto você está preparado para perder. Porque não existe mundo ideal, não existe mundo perfeito. Né? Aliás, essa foi até uma das perguntas que nós recebemos, né? Até levantar aqui, foi uma das perguntas que nós recebemos, né? Que quando a gente sabe que é o momento, né, para começar? Exatamente isso, está sendo respondido aqui. Mas é exatamente isso. O que eu falo, o empreender é todo um processo de autoconhecimento, começa pelo autoconhecimento. E quanto mais tempo você empreende, mais você tem que desenvolver o autoconhecimento. Claro, por isso que eu falo. Isso é uma evolução constante. Porque você nunca quer ficar no mesmo patamar, né? Quando você atinge um objetivo, uma meta, você quer um pouco mais. E aí você vai estar sempre se reinventando. Exatamente. Então, quanto mais você se conhecer seus limites, aquilo que você é bom, que é o seu ponto forte, qual é o seu ponto fraco, melhor você se desenvolve. Você vai saber quase que cirurgicamente aonde que você tem que melhorar, que características que você tem que desenvolver mais, talvez um treinamento, um curso, um livro que você tenha, que você precise para você melhorar naquilo que está faltando da sua formação. Então, é exatamente, eu falo que o empreender e o autoconhecimento estão ali, andando juntinhos e paralelos. E aí, que capacidades mais? Falamos do autoconhecimento, tem que ser forte e decidido, tem que ser uma pessoa que tem capacidade de decisão, tanto líder quanto empreendedor, principalmente diante desse nosso cenário de incerteza, sempre mudança é algo que faz parte hoje do nosso dia a dia. Então tem que ser uma pessoa que seja preparada para desafios, para tomar uma decisão, para poder buscar soluções. Como eu disse, né, quando está preparado para perder, e muitas vezes você não consegue prever o que vai acontecer. Então você tem que ter também aquela habilidade, aquele jogo de cintura, aquela flexibilidade, a resiliência de se ajustar, se adequar, entender, desdobrar o problema e buscar uma nova solução, e muitas vezes ir para um novo caminho, né? Mudar o seu caminho. E ser um comunicador também é uma habilidade importantíssima, porque como a gente comentou, você está sempre mobilizando pessoas, seja algum parceiro, seja um cliente, seja o seu fornecedor, seja o seu público, né, a sua audiência, o seu cliente, para quem você está vendendo, para quem você está entregando, você está o tempo todo se comunicando. E aí não vou entrar no âmbito aqui, que é comunicação verbal, não verbal, enfim, mas a comunicação é uma habilidade fundamental de um líder empreendedor. É fundamental. Quem não consegue se comunicar bem, tem que se desenvolver muito nessa área. Tem que desenvolver, porque cada vez mais a comunicação é para tudo, porque se você quer expor uma ideia, você tem que saber se comunicar bem para você expor de forma coerente e correta e convencer as pessoas que estão à sua volta que aquela é uma boa ideia, é uma boa opção ou é um bom investimento, seja o que for.
Então é importante, cada vez mais a comunicação a gente tem, eu acho que a comunicação a gente tem, é um desenvolvimento constante, que a gente tem que estar sempre melhorando, sempre buscando a melhora, e é treino, 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 treino. É Isso treino, não tem jeito. Prática e repetição, né? E é legal um negócio que você comentou, né? Porque você usou a palavra convencer. E, na verdade, muitas vezes você fala assim, pô, eu tenho uma ideia maravilhosa, eu tenho uma ideia, acertei, agora eu cheguei naquilo que eu preciso. Mas para quem que essa ideia é maravilhosa? Para quem que você está entregando? É para você? Não, você tem que convencer o outro, você tem que mostrar para as pessoas que estão envolvidas, até muitas vezes para a sua equipe. Aí onde você começa a ver a questão do líder empreendedor, você tem um grupo, você tem uma equipe, que você quer sair daqui e ir para lá. Você tem uma ação a ser feita, você tem um resultado para atingir. Não adianta eu falar para ele assim, esse resultado é bom. Eu tenho que mostrar para ele tem que acreditar que o resultado é bom, que aí a motivação é algo intrínseco, acontece, porque ele já entende, ele acredita, ele aceita. Não é simplesmente, o Luciano está mandando, eu vou fazer. Ou, ser um empreendedor, vamos dizer, não, o Luciano está dizendo que esse negócio é bom, eu vou encarar e vou fazer. Poxa, não, se você mostra para ele, você consegue comunicar na linguagem dele, né? Aí é uma das habilidades de comunicação, realmente, falando também um pouco de inteligência emocional, que um dos itens, um dos pilares de inteligência emocional é a consciência social, você conseguir identificar no outro, como é que o outro funciona, como é que o outro reage às situações, como é que são as emoções da outra pessoa, exatamente para você conseguir se comunicar no mundo dele, na realidade dele, para conseguir fazer ele caminhar, mas falando a linguagem dele, não a sua, certo? É verdade, é que a professora Valéria, que ela é professora de português, está até comentando aqui, que é preciso entender também que a comunicação oral é diferente da escrita. É uma verdade. Perfeito, porque é isso mesmo. É perfeito, é totalmente diferente, até porque é por isso que eu falo que muitas vezes escrever é tão difícil, porque o leitor, você nunca sabe quem está recebendo aquilo, como a pessoa vai ler e vai entender e vai interpretar aquilo que você está escrevendo. Claro, essa comunicação é um desafio em qualquer área, né? Em qualquer área a comunicação é um desafio. Agora a gente traz para o nosso ambiente de liderança e empreendedorismo, porque é o tempo todo, porque sempre se espera alguma coisa, né? Todo mundo que levanta a mão ou que recebe essa missão de ser líder, de empreender, alguém sempre espera um resultado dessa pessoa. E ela não vai sozinha, ninguém vai sozinho. Ninguém consegue sair daqui para lá sozinho e ter um resultado efetivo. Costumo dizer, e eu já escutei uma frase que eu gosto muito, que fala o seguinte, sozinho você vai rápido, mas com pessoas e conjunto você vai longe. E a gente sempre quer ir longe, a gente sempre quer ir mais, né? É verdade, mas isso é a mais pura verdade, realmente. Se a gente quer ir longe, a gente tem que ir junto, tem que ir em equipe, tem que ter pessoas nos apoiando, nos ajudando, porque assim a gente vai e vai com consistência. Legal. Essa é a grande diferença, que a gente vai com consistência, né? Ou seja, aí vamos falar um pouquinho sobre o líder versus o empreendedor, falar um pouquinho mais, né? Que a gente já falou que tem perfis similares, que ambos levam as pessoas, né, de um ponto ao outro, né? E você tinha falado, a gente tinha conversado antes, né? Que a gente tem que ter todo um contexto, né? Aí eu estava lembrando que eu fiz uma palestra ontem, que exatamente falando essa questão de contexto, que atualmente, como você mencionou antes, que a gente tem que estar sempre prestando atenção no que está acontecendo, de acordo com as mudanças, principalmente agora nesse ano, que tudo muda, as regras mudam, as leis mudam, tudo muda o tempo todo. Então eu falo que o empreendedor uma das coisas do perfil dele é que ele tem que estar sempre prestando atenção, é importante, ele tem que estar prestando atenção ao tá à volta dele, o ambiente dele. Claro, exatamente. Porque hoje, eu falo, nesse ano, as empresas que não sofreram nenhum baque e que continuaram funcionando bem ao longo do ano foram aquelas que se adaptaram, elas prestaram atenção, viram as mudanças que estavam acontecendo, tiveram as ideias, botaram as ideias em prática assim, muito rápido e com isso não tiveram, o seu negócio não sofreu nenhum baque. Muitas empresas, fizeram umas que descobriram negócios diferentes, outros tipos de entrega, por exemplo, do seu produto, do seu serviço, que passaram até a faturar mais, na verdade. Claro. Então, mas são essas pessoas que estão ali atentas e prestando atenção às mudanças e agem muito rápido.
fazendo um resumo assim do que você falou, né? É isso, tem que agir rápido, porque sem ação não existe o empreender. Exatamente. Você deu um exemplo aí realmente de mudança, né, que foi radical, que impactou o mundo inteiro, que foi a pandemia, e você percebe muito isso, né? Porque você tem os dois lados, né? Até, de novo, trabalhando em cima daquela pergunta, quando é o momento certo? O momento certo é muito incerto, porque é verdade. Vi casos de pessoas que começaram um negócio bem no mês de março, tá? Conheço um colega que começou um restaurante no mês de março e não estava preparado. Tá? Depois ele conseguiu dar uma ajustada, começou com a questão do delivery, mas até então, no primeiro, ele tomou um baque. Tá? Agora, você imagina quem começou com serviço de entrega na pandemia, em março. Por acaso começou um serviço de entrega. Certamente teve um boom. E agora, os grandes empreendedores, os grandes líderes, eles conseguem navegar, conseguem surfar nas incertezas, porque é também uma questão de alguma competência que é bom frisar para o líder empreendedor, tá? Que é exatamente a resiliência, é a flexibilidade. Porque é fato. Se você encara um problema, parece um obstáculo na sua frente, se você para, senta e no meio-fio começa a chorar, ele não vai se resolver sozinho. O problema não vai se resolver sozinho. Então, quando você encara um obstáculo, você precisa encarar ele com positividade. Você precisa encarar com perguntas positivas do tipo, o que eu posso fazer para vencer esse desafio? Quais as opções que eu tenho para poder contornar esse problema? Quem são as pessoas que podem me ajudar? E isso para tudo, né? Seja no mercado incerto, seja num problema que você encontra na sua organização, seja em casa, quando tem um imprevisto em casa, é o tempo todo. Que a velha máxima, né? Sentar no meio-fio e chorar não resolve. O que resolve é realmente você pensar em soluções, você buscar e encarar de frente. E encarar de frente, quando a gente coloca muitas vezes aí também a questão de ter coragem, né? Ter coragem não quer dizer não ter medo. Né? Ter coragem é saber que você vai ter medo, né? Agora você vai trabalhar, você não vai deixar ele te abater, você vai lidar com ele e vai buscar uma forma de contornar esse medo, ou de contornar esse problema que está te trazendo medo, ou esse problema que está nesse momento te atrapalhando a dar mais um passo na sua jornada de liderança, de empreendimento, para chegar numa solução. Né? Esse é o caminho que eu vejo. Né? A resiliência é importantíssima. Tem um caso interessante, eu vi uma entrevista uma vez do Daniel Goleman, né, o pai, o autor do livro de inteligência emocional, com o George, o nome Bollreazer, não sei exatamente como é que se pronuncia, mas o que era interessante nessa entrevista? Esse cidadão, esse George, ele era um psicanalista que trabalhava na polícia americana como negociador de sequestro, casos de sequestro, de roubo de banco e tudo. Esse cara era negociador. Ele é o negociador da polícia. Esse era o trabalho dele. E ele começou a trazer esses conceitos que ele desenvolveu ao longo de anos nessa atividade para a liderança, trazendo em que contexto? Exatamente isso. Imagina a situação que você está lá com pessoas com pistola, arma na cabeça, o cidadão lá querendo dinheiro ou com um problema que você não sabe qual é, e você está lidando com vidas, a sua, a do refém, a do próprio bandido que está lá. E você tem que encarar, ele fala assim, você tem que encarar isso com positividade, porque não adianta eu chegar lá e querer simplesmente atacar o cidadão. Tem que entender o que está acontecendo, eu tenho que entender qual que é a dor dele, buscar uma intenção positiva para o que ele está fazendo, suprir essa intenção positiva com soluções para ele resolver se entregar e para ser preso. Porque o cara, quando se entregar, vai ser preso e não matar ninguém, não roubar. E eu achei muito interessante a abordagem dele, porque ele coloca exatamente nisso. O primeiro passo que ele entende que um líder precisa ter, usando essa analogia, é ter a positividade, porque vão ter problemas que, se ele não encarar com positividade, encarar que precisa ter uma solução, ele para, ele empaca, ele não vai para frente. É verdade. Você vê até o Josias, né? O Josias trabalhou com a gente aí, está falando que os empreendedores resilientes sobreviveram durante a pandemia. É exatamente, é isso que a gente está falando aqui. Exato. Exatamente isso. E a Afra também está falando aqui, ó, os empreendedores precisam ter uma visão antecipada. Assim como trabalhamos na comunicação, uma visão além do que está posto. Exatamente. Sem dúvida, exatamente. É o que eu falo. É o que a gente está falando, exatamente. Tem que estar sempre atento a tudo e sempre
quando acontece alguma coisa, né, como o Luciano falou agora, tem que parar, analisar, ver, fazer perguntas e buscar soluções para te resolver um problema. Não adianta se paralisar, tem gente que congela, não consegue fazer nada, e isso não resolve o problema que você tem. Não existe essa solução. Porque a questão de você você tá antenado no ambiente, você também tem a visão sistêmica, né? O líder, o empreendedor, ele não pode olhar só dentro do seu quadrado. Ele não pode olhar só dentro da sua caixinha. Ele não pode só olhar naquele momento, né? Tem aquela frase também que é muito comum, né? Você olhar globalmente e agir localmente. Ele age no presente, ele age no agora. Mas ele precisa saber para onde ele está indo. Ele precisa conhecer o caminho que ele vai, até para estar preparado para poder fazer os desvios necessários. Porque como é que ele vai fazer o desvio, vai corrigir o caminho, se ele não sabe para onde ele está indo? Se ele não consegue perceber as oscilações do ambiente que ele está. Seja do mercado, sejam das pessoas, sejam dos fornecedores, sejam dos clientes. Então, o líder empreendedor, ele precisa ter essa capacidade de estar vendo o todo a todo momento. É verdade, essa visão é muito importante, não tem como. Né? Então, a gente fala de líder empreendedor, a gente fala de que realmente é o objetivo de vida, né? É o objetivo de vida e é uma missão, certo? Aí, o que mais que a gente consegue falar um pouquinho sobre o objetivo do líder empreendedor? Olha, quando você pega o objetivo do líder empreendedor, né? Primeiro, vamos entender que ele tem um propósito, ele tem uma missão, como você comentou. Ele gera sentido para as coisas. Não é só para ele, mas ele gera sentido para alguém, para um grupo, para outras pessoas, para o fornecedor, para o cliente, para a equipe que ele está liderando. Ele precisa gerar sentido. E para isso, ele tem que ter um propósito, ele tem que ter algo maior, ele tem que ter a razão para isso. Aí quando você traz isso para a liderança, de novo, usar aquele exemplo, você mandar alguém fazer, faz porque eu estou mandando, faz porque tem que fazer. Se ele não consegue conectar o propósito, o valor daquela pessoa com aquele objetivo que você quer atingir, ele só vai fazer enquanto você está ali fiscalizando, enquanto você está ali olhando e controlando. Tá? Não que você tem que deixar solto, mas você precisa, tá? Eu vejo como uma missão do líder empreendedor é criar novos líderes, criar pequenos líderes para aquela caixinha, para aquele processo, para você não precisar estar ali o tempo todo e para você garantir que tem um aprendizado constante, ele consiga desenvolver cada vez melhor dentro daquele processo, empoderar, da autonomia. O líder empreendedor ele tem que ser focado em resultado, ele tem que ter um resultado, também não pode ser liderança pela liderança. Você lidera porque eu lidero, eu empreendo porque eu empreendo. Não, tem que ter um resultado. Não. Tem que ter um resultado esperado, tem que ter algo que você quer entregar. Seja um objetivo, seja uma unidade monetária, pode ser dinheiro, né? Que no final, o dinheiro o dinheiro é o fim. Dinheiro precisa ser consequência, porque também a gente sabe que se você foca no dinheiro, só pelo dinheiro, para ter lucro, para você ganhar mais, para ter um salário melhor, em um certo momento você vai perder, isso vai deixar de fazer sentido. Você precisa ter algo maior, precisa ter um significado, e sim, o dinheiro, sem demagogia nenhuma, ele é importante, ele precisa entrar, precisa chegar, só que ele precisa ser uma consequência de um valor que você está agregando. Então o líder empreendedor precisa ter essa visão. Eu preciso entregar algo, eu preciso agregar valor, para depois sim o dinheiro vem a reboque. A unidade monetária vem como uma consequência. Senão fica assim. O Diogo está até falando aqui, exatamente, que, como você falou antes, que é o empreendedor na altura certa passa a ser um mentor, exatamente, para poder criar as outras lideranças abaixo para poder ajudá-lo, exatamente. Passa a ser um mentor. Aí eu vou lendo os comentários, então depois eu perco. O Josias também falou, né? Ressalta a importância do network para todos os empreendedores. Com certeza, Josias, não tenho dúvida. É tanto que como eu caminhei para essa área do empreendedorismo, eu acabei um dos meus empreendimentos exatamente o network que eu faço de empresários. Porque não existe o empreendedorismo sem o network. Ele é fundamental, porque com o network, você tem pessoas que vão
te ajudar, você já sabe que você precisa de algum serviço, você já tem aqueles seus parceiros do seu network que vão te ajudar a você avançar rumo ao seu sucesso, sem aquilo que a gente falou. Com pessoas ao nosso lado, a gente caminha de uma maneira muito mais consistente rumo ao nosso objetivo. E o network faz exatamente isso. E naquele modelo também, né, Márcia, podemos até também explicar o network, naquele modelo que a gente colocou aqui, o líder empreendedor, ele leva você do ponto A para o ponto B, sabe a jornada, e conhece os recursos e as pessoas que têm que ser mobilizadas, os recursos têm que ser mobilizados. Quando você tem um network forte, isso acontece de uma forma muito fluida, porque você sabe, você aprende com o erro dos outros, você aprende com o acerto dos outros. Como você colocou, você pode encontrar parceiros dentro desse processo de network, algum que pode cobrir aquele gap que você tem naquela relação de ganha-ganha. Eu não mexo aqui, eu não enveredo por essa área, mas você envereda. Vamos junto. E a gente cresce junto, constrói junto e chega no resultado junto. Então, network realmente é importantíssimo. É importantíssimo, é fundamental, porque e faz parte daquilo tudo que a gente já falou. Você tem o seu autoconhecimento, você já sabe o seu ponto fraco, então no network você conhece aquela pessoa que vira seu parceiro e é forte naquilo que você é fraco. Então você faz aquela parceria com ele para ele te ajudar naquela atividade que você precisa desse suporte e pronto, é assim que a gente vai em frente e vai todo mundo junto. Por isso que a gente fala que sozinho não, é bem mais difícil. A gente vai rápido, mas muitas vezes não chega longe, né? Não, e aí você porque também... é mais difícil. Exatamente. Aí você também pode comentar, a gente também pode comentar que um líder empreendedor, ele precisa ser um agente de mudança. E mudança naquele sentido se antecipar a possíveis mudanças e também ser rápido e flexível quando ela acontecer de forma imprevista. Então você precisa estar se reinventando, você precisa estar antenado, precisa estar ligado, precisa ter aquela visão sistêmica que a gente já comentou, para estar preparado ou para você mesmo mudar, ou para você se adaptar, mudar os outros, contribuir, ajudar com que os outros mudem, ou para mudar algum processo. E essa questão de mudança parece ser piegas, né? Se fala muito mudança, mas é um negócio complexo. Mudar é algo complexo e para todo mundo. É verdade. Porque o ser humano é programado para ficar na zona de conforto. O nosso cérebro é programado para ficar na zona de conforto. A gente não gosta de mudar. A gente não gosta. Quem aqui fica feliz quando você programa e planeja fazer alguma coisa e acontece um imprevisto? Todo mundo fica agoniado e incomodado. E assim é na vida. Verdade. Na vida, no dia a dia, no negócio, no projeto, só vai potencializando dependendo do ambiente que você está. Agora, o processo é o mesmo. Você precisa ter essa resiliência de estar preparado para mudar e de estar preparado para construir uma mudança junto com o grupo, né? Quando você é líder empreendedor. Tá? E aí também a gente pode trazer de novo aquele conceito de formar líderes, né? Porque quando você fala de mudança, é tão rápido, é tão incerto, oscila tanto, que não adianta também o líder empreendedor achar que ele é o super-homem, que tudo vai centralizar dele. Não existe o super-homem, não existe aquele profissional ou aquela pessoa que resolve tudo, que conhece de tudo, que vai saber fazer tudo e vai conseguir ter tudo ao seu controle, né? O líder empreendedor precisa saber que quanto mais rápido, e isso vai pela velocidade do mercado, pelo nível de informação, pelos conhecimentos que existem, pela tecnologia, pela maturidade das pessoas, até pelas gerações, né? Quanto mais as gerações vão ficando mais novas, cada vez mais elas vão ficando mais sedentas de mudança, de coisa nova. E isso é bom, porque aí o líder empreendedor precisa começar a enxergar dentro do grupo, dentro das pessoas, as habilidades, as competências e começar a empoderar, dar autonomia respeitando o nível de maturidade de cada um, né? Você dá mais atenção para um, menos atenção para outro, você delega mais, aí essa pessoa vai errar, aí você ajuda ela a encontrar uma solução, aí vai ter um outro resultado negativo, você trabalha para poder corrigir. Agora você vai formando novos líderes, porque é dessa forma que você consegue ter um negócio, ou um projeto, ou uma família, né? Porque quando você fala de liderança, em qualquer âmbito. Mas vamos falar aí de empreendimento de negócio,
você começa a ter um negócio autossustentável, porque você tem ali dentro, responsável por aquele setor, por aquela área, uma pessoa que tem autonomia, que sabe aprender, que está preparada ali para poder reagir, porque ela é uma líder daquele grupo, é uma líder daquela pessoa, daquele processo, daquelas pessoas, daquele quadrado que seja, ou daquele nicho, não importa, mas isso também tem que ser uma competência do líder empreendedor. Formar novos líderes, criar mini líderes, vamos falar assim, dentro de uma visão global, entender que cada um precisa ser líder do seu negócio. É verdade. Tem que ser, é fundamental, é fundamental. Aqui, ó, Kardec Carioca está falando, quando a nossa zona de conforto vai se estreitando, somos impulsionados a mudar. Quem não muda acaba sufocado. A verdade é que essa questão da zona de conforto dá muito pano para manga, como eu digo, né? Mas a gente tem que estar o tempo todo, eu brinco falando que a gente tem que estar o tempo todo tentando aumentar a nossa área da zona de conforto. Porque a gente tem que estar o tempo todo fazendo coisas novas, aprendendo, aprendendo novas habilidades. E com isso, no início, a gente sai da nossa zona de conforto, mas depois de um tempo aquilo já vira uma coisa normal. Então é o que eu falo, aí você vai aos poucos aumentando a sua área da zona de conforto para você ter menos surpresas. Mas a verdade é que a gente, como empreendedor, como líder, está o tempo todo saindo da sua zona de conforto, né? Esse é o nosso modus operandi. Diariamente. Hoje em dia, se você pensa assim, não mexe comigo, deixa eu quieto, você está indo na contramão daquilo que a gente falou, que é o líder empreendedor, né? O líder empreendedor, ele age, ele realiza, ele faz alguma coisa que é complexo, que é um desafio. Se a gente gosta de ficar quietinho, automaticamente, quem gosta de ficar na sua zona de conforto, às vezes vão perguntar, pô, mas como é que eu sei se eu posso ser um líder empreendedor? Se autoavalia. Você gosta de ficar quietinho, não mexe comigo, deixa eu quieto, não gosta de problema, deixa tudo aí acontecer, deixa passar essa banda e eu vou ficar quietinho aqui até ver se o negócio melhora. Então tá aí. É verdade. É algo que você precisa se autoavaliar e saber, não, realmente você quer isso? Não é nada errado com isso, tá, Márcia? É só uma questão de saber o que você quer. Não está errado, não existe certo ou errado. Existem os perfis adequados para cada função, para cada missão, para aquilo que você quer fazer, existe o perfil adequado. Se você tem um perfil mais tranquilo, quieto, você não gosta de desafio, não gosta de resolver problema, você gosta de tudo certinho, cadenciado, não pode mudar nada da sua rotina, talvez realmente você não tenha o perfil adequado para ser um líder empreendedor. E não tem nada errado com isso. Não tem. Eu acho que o importante é isso. Primeiro você tem que se autoconhecer, saber qual é o seu perfil. Tem que ver aquilo que você gosta e qual é o seu objetivo de vida. Agora, se você quer ser um líder empreendedor, aí daí você não pode ser aquela pessoa que gosta de ficar paradinha na sua zona de conforto. Exatamente. Essa é a verdade. Exatamente. Não tem como, não tem como. Falando mais sobre a líder empreendedor, o que mais que a gente pode falar? Então, as atitudes do líder empreendedor. A gente já falou bastante, né? A gente já falou algumas, agora a gente pode... Falou algumas, mas eu acho que a gente pode explorar um pouquinho mais. Se a gente coloca o seguinte, quando o líder empreendedor, ele precisa ter dentro do contexto dele, que ele tem em suas mãos a missão de aumentar para negócios, aumentar, atingir resultado, melhorar a produtividade das pessoas. Esse precisa ser o enfoque do líder empreendedor. E quando você trata na vida pessoal, na vida das pessoas, você tem a satisfação também. Muitas vezes não pode ser a qualquer custo. Né? Tudo que você o líder empreendedor, ele resolve empreender, resolve realizar. Quando resolve sair de um lado, de novo, indo para o outro, sair do ponto A para o ponto B, para atingir o resultado esperado, para transformar o resultado esperado em um resultado alcançado, né? Ele precisa entender que no meio do caminho existem pessoas que buscam uma satisfação, que também têm seus objetivos. Então, quando você começa a lidar com isso, quando você começa a entender esse contexto, então vamos lá. Primeiro, dentro de tudo, vamos deixar claro que tudo isso é para gerar uma ação para chegar a um resultado, tá? Para atingir um objetivo. Isso é o cerne da questão. O líder empreendedor, ele precisa gerar uma ação, precisa agir para poder atingir um resultado, um objetivo, uma meta. Agora, dentro desse caminho, ele precisa ter respeito pelas pessoas. Ele precisa ter isso dentro dele.
Porque quando ele tem pessoas envolvidas, tem gente com quem ele tem que lidar, então ele precisa ter, dentro da sua competência, dentro da sua habilidade, a questão do respeito. Respeitar a individualidade do outro, respeitar os limites do outro. Como a gente falou agora há pouco, na situação de não é nada de errado se a pessoa gosta da zona de conforto. E com certeza essa pessoa que gosta da zona de conforto é uma pessoa analítica, metódica, que gosta de tudo certinho, procedimentado, ela tem o seu valor dentro do processo. Então o líder precisa identificar essa competência que ela tem e adequar a posição dela, direcionar ela para aquilo que ela consegue entregar dentro do que ela tem de habilidade e competência. Então, dentro desse processo, tá, do respeito, você precisa, eu coloco a análise também, a pesquisa, a observação. O líder empreendedor, ele precisa, como a gente usou, eu usei bastante aí o termo estar antenado, ele precisa observar, conhecer, observar as pessoas, ver como as pessoas reagem, ter empatia com as pessoas, porque você entender, como a gente conversou agora há pouco, da questão também da consciência social, lá da inteligência emocional, entender como a outra pessoa reage a determinadas situações, entender como é que a outra pessoa funciona, respeitar a forma com que a outra pessoa age, com que a outra pessoa pensa. O líder precisa ter o respeito, que aí eu falo da identificação de emoções, da empatia, entender e potencializar a diversidade. Se fala muito hoje de diversidade, e eu coloco a diversidade no sentido amplo. Você falou sobre empatia, né? E realmente é uma coisa assim que, quando você é um empreendedor e você tem um negócio seu, né? Você tem que ser extremamente empático para você, até para você saber como oferecer o seu produto ou serviço. Porque sem você ser empático, entender as pessoas que vão precisar daquele seu produto ou serviço, então, se você não for empático, você não vai saber nem vender. Porque vender alguma coisa não é você pega, ó, toma aqui, compra, tô vendendo isso. Não é assim. Não é você isso. Tem que ser empático, você tem que entender a necessidade da pessoa, qual é a dificuldade que ela está tendo, e você tem que mostrar como você pode ajudar aquela pessoa a ter uma vida melhor com aquele seu serviço ou seu produto. Claro, então, ser isso empático é fundamental. Porque como você comentou, né, você colocou de uma forma muito interessante, que o ser empático com uma pessoa que está entregando algo ou que está vendendo, vamos falar aí em questão da venda, não é o produto pelo meu produto, não é eu estou te vendendo o meu produto porque ele é bom. Eu estou te vendendo meu produto porque ele pode ajudar a resolver essa dor, esse problema que você tem. Ele pode transformar você e te trazer um resultado. É a transformação ou a melhoria, o benefício que o produto leva para outra pessoa. E para isso, o líder empreendedor precisa ter a empatia de identificar a dor do outro, identificar o problema do outro. Não é falar assim, eu usei essa caneta porque essa caneta foi muito boa para mim. Tudo bem, mas eu não gosto dessa caneta, porque eu preciso de roxo, essa caneta não tem roxo. Mas cada um tem a sua necessidade. A outra pessoa pode precisar de uma caneta roxa, eu não preciso. Então ela é boa para mim, mas não vai ser boa para o outro. Então eu preciso entender. Tá? Dei um exemplo muito simples, né? Muito simplista, mas conceitualmente entender o que o outro precisa. Esse é o conceito, é a importância de você ter um líder empreendedor que entende a importância da empatia e usa a empatia. E aí você, dentro do que a gente estava conversando, né, da diversidade. Diversidade hoje é uma palavra tão em voga, tão na moda, tão falada. Agora vamos falar da diversidade como as diferenças. Né? A diversidade é importantíssima, porque se alguém aqui... É muito comum o modelo antigo de liderança, né, de comando e controle, da gente buscar formar equipes dos iguais. A gente sempre vai buscar a trazer pessoas para trabalhar com a gente que pensam igual a mim, que agem igual a mim, que parecem comigo. E isso, né, eu não vou nem entrar no mérito, é muito explicado pela neurociência na questão do viés inconsciente. Né? O viés inconsciente explica isso, não vamos entrar nisso aqui, senão é assunto para uma outra live. Mas, é um assunto só isso é para uma live inteira. É uma live inteira. Mas então, qual a importância do líder empreendedor entender isso? Porque quando você consegue entender as diferenças, você começa a potencializar o grupo, porque você começa, ele é diferente de mim, mas o que nessa diferença ele consegue entregar mais do que eu? Ou que competência e habilidade que ele tem para poder suprir aquela que eu não tenho? E é a diferença que a gente cresce, porque se todo mundo pensa igual, age igual,
faz igual. Aí quando a gente fala daquela questão de zona de conforto, de estar preparado para a incerteza, para as mudanças, você nunca vai estar preparado, porque todo mundo tem a mesma cabeça, todo mundo pensa igual, apesar de Exatamente. realmente é complexo, que dificilmente você vai achar alguém exatamente igual a você. Somos únicos, né? Agora a questão é, a gente precisa ter isso, o líder precisa ter essa competência, essa habilidade de enxergar as diferenças e potencializar isso dentro do seu negócio, do seu projeto, da sua vida. Aí você traz a questão da análise, que eu já comentei, da pesquisa, da avaliação. Aí quando eu falo isso, é pessoas, mercados, tendências, processos, produtos. Então ele precisa estar sempre estudando. E inspiração também é algo importante que o líder empreendedor precisa ter. Ele precisa dar exemplo. E o inspirar é dar exemplo. Dentro do seu propósito, dentro daquilo que ele se propõe a fazer. Ele acredita, é uma missão. Esse é o meu propósito. Essa é a transformação que eu vou gerar. Esse é o resultado. As suas atitudes precisam estar congruentes com aquilo que você está almejando, com aquilo que você está buscando, com a sua jornada. Quando você faz isso, automaticamente você já inspira as outras pessoas de uma forma muito orgânica e natural. Você não precisa ficar mandando, você não precisa ficar convencendo, você não precisa ficar mostrando números, resultados e dados, porque as suas atitudes, as suas ações, como você se porta, como você reage, está congruente com aquilo que você está se propondo. Então, isso automaticamente já inspira. Tá? Também já falamos um pouco, né, Márcio, de incentivo, de estímulo, que é quando você desenvolve, falando ali na questão do líder, quando ele identifica também na outra pessoa a diversidade, a diferença, uma habilidade, também a gente pode trazer como uma atitude do líder empreendedor a questão do incentivo. O que é o incentivo? Poxa, ele tem uma habilidade que às vezes ele nem sabe que tem. Às vezes não acredita que tem, ou no potencial que aquela competência, aquela habilidade tem. Então o líder precisa identificar isso, desenvolver essa pessoa para ela praticar, buscar, acreditar, arriscar e fazer, para poder realmente trazer o resultado para o contexto. Tá? Você empodera. Aqui o Daniel Sanz está até falando aqui também que se pôr no lugar do próximo é fundamental. Exatamente. Exatamente. Isso que a gente estava conversando, exatamente, Daniel. Daniel foi até uma das pessoas que mandou a pergunta para a gente. Legal. Para responder aqui hoje. Muito obrigada, Daniel, por ter mandado. Eu já te agradeci. Mas eu te agradeço aqui, muito obrigada pela sua pergunta, mas é isso mesmo, Daniel, a gente tem que se pôr no lugar do outro para tudo, até para ajudá-los a crescer também, quando você é um líder e tem as pessoas que trabalham com você entendendo o contexto da pessoa e conhecendo essa pessoa melhor, se colocando no lugar dela, você consegue ajudar ela a crescer, a se desenvolver mais. É isso mesmo, Márcio, é isso mesmo. Essa é a função de um líder, uma das funções, é a função né? do Ajudar, líder, né? Ajudar, empoderar, identificar gap. Você precisa estar o tempo todo vendo o global, agindo no local, empoderando as pessoas, desenvolvendo as pessoas. De novo, não tem certo e errado, não tem perfil certo e errado. Eu não estou entrando aqui no mérito, né, de ações éticas, antiéticas e tudo. Vamos sempre lembrar num contexto de pessoas que têm um nível ético e transparente dentro do que a gente sempre espera. Então, quando você está dentro desse ambiente, então você precisa estar o tempo todo. Ninguém erra porque quer. Então, ninguém vai lá e comete um erro porque eu quero errar. Todo mundo teve uma intenção de fazer alguma coisa e acabou não dando certo. Não é uma falha, é um resultado diferente daquele que se esperava. Então, o líder empreendedor precisa ter essa resiliência para chamar a pessoa, dar um feedback, ajudar a pessoa a encontrar o caminho de novo para poder entregar o resultado. Isso vai gerando um nível de confiança, que nem falamos disso aqui, mas a confiança é algo assim que talvez seja até desnecessário, né? Desnecessário a gente falar que precisa ter confiança. Precisa haver uma relação de confiança com um líder empreendedor. Precisa ter Ninguém vai entregar o que você tem para alguém que você não confia. Ninguém vai entregar a sua energia, o seu trabalho, o seu tempo, se ele não confia em você. Isso seja um vendedor, seja um líder, seja um professor, se você não confia na pessoa, você não vai entregar o seu. Você pode até ser obrigado a fazer, mas você não vai entregar o seu melhor. E o líder empreendedor precisa sempre buscar que as pessoas entreguem o seu melhor, mas no sentido de não de usar e abusar, mas no sentido de chegar e buscar a excelência. Então, com isso, precisa ter essa questão do empoderamento,
Precisa ter a comunicação, né? A gente já falou da comunicação, e sempre é bom lembrar, precisa ter uma comunicação clara. Clareza é importante. Clareza em que sentido? Clareza de como foi falado aí de uma forma muito interessante, realmente, o escrito, o verbal, como é que falar é diferente de escrever. Precisa ter clareza. O líder precisa que as pessoas tenham clareza para onde estão indo, por que estão indo, porque o significado, o porquê é importantíssimo e como tem que ir. O líder precisa construir esse ambiente de clareza. E como ele faz isso? Comunicando, estimulando a comunicação. Às vezes é ele se comunicando, é ele estimulando com que as pessoas se comuniquem de forma clara. É ele, numa reunião, por exemplo, tirar o foco do problema, tirar o foco das intrigas e trazer todo mundo para o foco do problema que tem que ser resolvido. Saber que todo mundo que está sentado naquela mesa de reunião tem um objetivo que é único. E às vezes se perde em discussões sem sentido, em discussões de ego, que não fazem sentido nenhum, que não tem nenhuma razão de ser. E o líder precisa ter a resiliência, precisa ter a calma, precisa ter inteligência emocional para trazer todo mundo de volta para o caminho, de resolver, buscar o problema. De novo, gente, o que a gente precisa resolver? Qual é o nosso principal problema? Quais são as ações que a gente pode tomar? Quem aqui tem habilidade ou tem a competência ou conhece alguém que tenha para a gente resolver esse problema, ao invés de a gente ficar discutindo, brigando, que não vai levar a lugar nenhum. Então, é o que eu falo, tem que ter aquele momento de botar no trilho de volta. Eu sempre falo isso, tem que botar no trilho de volta. Tá, exatamente. Para não se perder do caminho. O líder precisa, exato, e dentro desse contexto de botar no trilho de volta, precisa ter coragem, que a gente comentou também mais cedo, e não é aquela coragem assim, eu não tenho medo. É a coragem, sim, de encarar o seu medo e agir. É a coragem, sim, de muitas vezes, tipo, se não está perfeito, mas eu vou fazer. Ou eu não sei exatamente se essa é a melhor forma, mas é a melhor que eu tenho agora. Então eu vou agir e aprender. Lógico que tudo dentro de um contexto, de uma avaliação, né, de respeito às pessoas, de aquilo que a gente conversou agora há pouco também na questão de saber até onde eu posso ir, qual é o meu limite, o quanto eu estou preparado para perder, para quebrar a cara, e quanto eu tenho energia para poder me reabilitar, levantar e continuar andando. Então, isso é importante, precisa tomar decisão. Sempre o líder precisa ter as pessoas, a confiança está muito nisso também. Ou muitas vezes a pessoa entende a tomar de decisão, a questão do, pô, Luciano, mas você falou que tem que empoderar, que tem que ter autonomia, que tem que ter, mas você é o centralizador, o líder, o empreendedor sempre vai tomar decisão. O que eu estou dizendo é o seguinte, ele tem que estar preparado para tomar, se precisar tomar. Agora, ele precisa ter inteligência para construir essa decisão junto com o time. Agora, em algum momento, tá? Existe aí também motivo para uma outra live, né? Os estilos de liderança, né? Existem aí as questões dos estilos de liderança. Em alguns momentos, o líder empreendedor precisa jogar de lado aí toda a questão da democracia, da decisão em conjunto e precisa tomar decisão. Porque porque tem momentos que tem que bater o martelo. E não tem jeito. Aí é o líder que vai bater o martelo, não tem jeito. Exatamente. Ou vai delegar para alguém que possa tomar. Muitas vezes ele não tem, ele precisa dessa inteligência. Olha, eu não posso, eu não tenho conhecimento para isso, mas eu estou delegando essa decisão para esse profissional, para essa pessoa que tem um conhecimento muito maior do que o meu nessa área para tomar essa decisão. E aí eu chamo uma outra atitude que é a humildade. Isso também é ser líder. Muitas vezes não é aquela questão de assim, pô, eu como líder, empreendedor, eu preciso tomar a decisão, porque se eu tomar a decisão, eu perco a autoridade. Não, isso não existe. Ele precisa ter humildade de saber assim, eu não tenho conhecimento, eu não estou preparado, apesar de ser o líder, para tomar essa decisão com a assertividade que ela necessita. Estou delegando para aquele grupo, ou estou delegando para aquela pessoa, estou chamando aqui um colegiado para me ajudar a tomar essa decisão. E essa humildade é importantíssima para a situação de um líder empreendedor. Reconhecer também o seu erro, porque vai ter vezes que ele vai errar, que ele vai falhar, que vai vir um resultado, e ele tem que assumir. Errei, fiz errado, não devia ter tomado essa decisão. Agora preciso consertar, preciso corrigir o caminho. Essa humildade é importante, e assumir, tá? Assumir a responsabilidade e nunca jogar para o outro, jogar para o time, jogar. Eu entendo, eu acredito, tá? Que a responsabilidade é sempre do líder empreendedor. A responsabilidade é quem está ali. Mas eu não estou falando de culpa.
Ah, porque a gente pode botar a culpa na pandemia, a culpa no governo, a culpa no político, a culpa na chuva, a culpa no temporal. A culpa, não estou falando de culpa, estou falando de responsabilidade. Quando acontece alguma coisa que está fora daquilo que você previu, o líder empreendedor tem a responsabilidade de buscar, de agir para resolver e continuar na jornada para atingir o seu resultado. Então, esse é o ponto. Verdade. Você estava falando de quando você delega para outras pessoas que possam saber mais do assunto do que você. Me lembrou um caso que uma vez eu estava conversando com um empreendedor e ele falou o seguinte, isso lá atrás, quando eu ainda não empreendia, quando eu desejava empreender, aí eu conversando com pessoas que empreendiam e tinham sucesso, né? Eu perguntava, mas como é que você faz? Pedindo dicas, né? Aí ele falou uma coisa que eu nunca mais esqueci. Falou assim, olha, eu não preciso saber de tudo. Eu preciso saber do que eu preciso e me cercar das pessoas que sejam muito boas daquilo que eu preciso ter à minha volta. Exatamente. E é exatamente isso. É exatamente isso que a gente estava conversando agora há pouco. Excelente. Me lembrou essa conversa. Me lembrou essa conversa, porque isso me marcou. Fala assim, eu preciso ter à minha volta os melhores daquilo que eu não sei e que eu preciso para o meu negócio. Legal, Márcia, exatamente. Então, é exatamente isso. Quando a gente fala desse processo, né, de ser o líder empreendedor, acredito que a gente resumiu de uma forma muito clara, é provável que a gente tenha resumido de uma forma muito clara o contexto e as atitudes. Sempre é um contexto e uma atitude, né? Resumindo, o contexto de você estar aqui, você ter um ponto, você saber onde você está, quem você é, o que você tem, saber para onde você quer ir, saber onde você quer chegar. Tem uma jornada nesse caminho, que você precisa saber quais são os passos, quais os recursos que você precisa, e aí, no final, tomar ação. E para tomar ação, é saber o líder empreendedor que precisa ter atitude. Dentro das atitudes é tudo que a gente comentou. Questão de respeito, comunicação, a inspiração, incentivo, análise, coragem e humildade. É tudo isso dentro de um ambiente para gerar uma ação e atingir o resultado. E não adianta a gente ficar nessa celeuma de ser líder, ser empreendedor, porque é legal, porque é bonito, porque dá status. Na verdade, a gente precisa ter um objetivo, ter uma meta, ter um resultado para atingir. Olha, muito bom, Luciano, muito bom. Adorei tudo isso, tanta coisa, tanta informação. Eu realmente espero que as pessoas que entraram aqui depois assistam lá a live toda, porque é muita informação o tempo inteiro. Muito obrigada, muito bom. Eu que agradeço mais uma vez pelo convite, pela riqueza do debate. Aí você sempre muito assertiva. Cria um ambiente excelente aí para a gente construir e debater esses assuntos tão importantes. Muito obrigado aí por tudo. Que bom, que bom. Aí a gente já foi falando aqui, se alguém tiver alguma pergunta a mais, pode colocar aqui que a gente responde, mas eu já fui lendo aqui os comentários, a gente já foi comentando. E alguma das perguntas que a gente recebeu, ficou alguma ainda por falar? Eu acho que não, né? A gente recebeu uma pergunta sobre o momento certo, né? Que eu acredito que a gente já... O momento certo é incerto de saber, que depende de muita coisa. Parece falar de consultor, né? Depende, mas a verdade precisa avaliar. Agora, uma coisa que eu acredito, tá? Feito é melhor que perfeito. Porque se a gente buscar, esperar, tá certo, tá perfeito, tá excelente, não existe. Você não sai do caminho, você não sai de onde você está. Então você... Porque, de novo, avalia o seu limite, o seu nível o seu nível de energia que você pode investir. Energia pode ser dinheiro, tempo e tudo, tá? E vai. Vai porque... Olha, eu escutei uma frase essa semana que fala isso assim de uma maneira ótima. Você não pode querer começar com qualquer coisa achando que você vai lançar um iPhone 12. Lança o seu iPhone 1, tem que começar do 1. Claro, tem que começar na versão 1. Construir, exatamente. Exatamente. Alguém perguntou também, né, que você tinha me passado, a diferença do líder no âmbito corporativo para o âmbito pessoal. Na minha leitura, na minha visão, aquilo que eu acredito, nas minhas crenças, o contexto, o conceito de liderança é o mesmo. A diferença é o que se almeja. Se você é no âmbito corporativo, você tem um resultado a atingir, que muitas vezes é um resultado financeiro. Um líder precisa atingir um resultado, um objetivo, tem uma meta para cumprir. Às vezes, quando ele não é um financeiro, é alguma coisa que tem que entregar, que consequentemente vai gerar um lucro, um resultado, uma receita, alguma coisa.
Tá? Esse é o líder do âmbito corporativo. Sair do resultado esperado, agir, realizar e transformar o resultado esperado no resultado alcançado. Tá? Na vida pessoal, é sair do estado atual para o estado desejado. É sair de onde você está, seja você querer desenvolver, aprender um novo idioma, você ter um grupo de pessoas que você quer abrir ou que seja, você quer organizar uma viagem, aí eu vou liderar, vamos viajar no início do ano que vem para curtir em algum lugar assim que puder viajar, né? Então, olha, você quer liderar, é sair de onde eu estou, e o estado desejado qual é? A viagem. Eu quero estar lá com as pessoas que eu amo, com as pessoas que eu gosto, naquele lugar, conhecendo, aprendendo. E você precisa liderar. Você precisa sair daqui, pensar para onde você quer ir, cumprir os passos, saber os recursos que você precisa e mobilizar as pessoas que vão te ajudar. Ou seja, o contexto sempre é o mesmo. O conceito, desculpa, muda o contexto e o resultado que você quer atingir. Então, essa é a diferença de liderar no âmbito corporativo e na vida pessoal. É verdade. Aqui, ó, o Rafael tá falando que tá com muita saudade de você, mandou aqui. Ô, meu amigo, eu também. Forte abraço, velho. Kardec Carioca falou, excelente, uma conversa sadia, com puríssimo conhecimento, muito obrigada. Olha, realmente eu achei que essa live foi sensacional, para compensar que na outra semana eu não fiz, também veio assim, uma nota mil, Luciano. Olha, agradeço novamente. Eu que agradeço. Muito obrigada por você estar aqui. Vamos ver se a gente marca mais outras, né? Porque tem muito assunto aí para a gente conversar, para a gente explorar. Sem e a dúvida. Gente pode marcar próximas aí para a gente poder estar conversando um pouco mais. Agradeço, está sempre aberto aí. Vai ser um prazer estar contigo de novo aí nas suas lives de quinta. Ah, maravilha. Então, vou finalizar aqui a live, porque já bateu a 1 hora. A professora Valéria falou que foi muito bom, dando os parabéns. Muito obrigada. Muito obrigada. E daqui a pouco eu já coloco aqui no ar, no GTV, a gravação dessa live, eu já vou colocar. E a gente se encontra aqui no meu canal na próxima live. Muito obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau para todo mundo. Tchau, um grande beijo. Tchau, abraço a todos. Tchau.